Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Pedimos ao Senhor para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Pai, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas todos sejam transformados pelo Espírito e pela palavra. Atrai nosso coração hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Um detalhe que eu esqueci: o pessoal que caminha com o João Paulo e a Marjorie, o Bruno e a Flávia, né, com o pastor Marcelo e a Sandra, e também no meu discipulado, né, vocês têm um compromisso conosco aqui após o culto. Nós vamos ter um churrasco aqui para esses irmãos, né, para essa rede, para essas redes, e nós vamos fazer esse churrasco aqui e ter um tempo de comunhão. Pastor, mas eu não sou da sua rede, eu posso participar? Se você é visitante, pode. Mas eu convidei o pastor de vocês também, das outras redes, para estar conosco. Inclusive o pastor Marcos Nogueira, estou te convidando agora, a igreja de Miami, para estar conosco. Mas especialmente é para o pessoal da nossa rede, para nós termos um tempo de comunhão aqui. E, claro, se vocês quiserem participar, assim, muito, querem estar conosco com o churrasco do Braseiro Barbecue, aí você nos procure no final, que a gente vai dar um jeito. A gente fica sem comer para você comer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então o nome dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma vida devocional. Vida devocional, né? E a ênfase que eu vou ministrar hoje é sobre oração. Sabe, a vida devocional, ela tem, até agora há pouco eu estava pensando que ela tinha 3 pilares. Mas aí Deus falou comigo aqui agora: não, ela não tem 3 pilares. Ela tem 4 pilares, ou 4 pés. E Deus me deu a imagem de uma mesa. Uma mesa normalmente tem 4 pés, não é verdade? Imagine que você é essa mesa. E que sustenta você são esses 4 pés. Quais são esses 4 pés da nossa vida espiritual que nos sustentam diariamente? O que é isso? De forma prática: oração. Segundo, palavra. A palavra de Deus. A palavra que você medita nela. A palavra que queima no seu coração. Terceiro, de tempos em tempos, jejum. Jejum é uma disciplina espiritual, é algo muito importante. E quarta coisa, que você nunca deveria negligenciar: compartilhar a palavra. Pastor, mas eu nunca ouvi isso. De fato, Deus me falou isso comigo agora. Uma das coisas que mais sustentam os meus filhos é falar da minha palavra. Então você nunca deveria deixar de falar da palavra. Nunca deveria deixar de compartilhar a palavra. E cada vez que eu medito na palavra e Deus vai me dando mais sabedoria, mais eu amo a visão que nós temos como igreja. Por quê? Porque aqui você tem espaço para falar. Aleluia. Você pode falar na célula, você pode falar aconselhando o irmão, você pode abrir sua boca para compartilhar o que Deus tem trazido ao seu coração. E isso te sustenta no dia mau. Isso te faz lembrar das boas novas. Isso te ajuda no processo. Então tem 4 coisas que você nunca deveria negligenciar na sua vida, na sua caminhada cristã. Primeira, oração. Segunda, a palavra de Deus. Receber a palavra, sentar aos domingos aqui para ouvir, sentar aos domingos aqui para receber, para se alimentar. Terceiro, o jejum. Jejum é algo que é importante para você disciplinar a sua carne. O jejum, na verdade, não é para você, não é para Deus, é para você. É para você disciplinar a sua carne. E quarto, compartilhar, falar da palavra de Deus. Amém? E eu não combinei nada com o pastor Marcos Nogueira. E pedi para ele, que eu tive uma impressão também no meu espírito. Falei: senta aí, me ajuda a pregar hoje. Me ajuda no momento que for fazer algo prático aqui. Você, talvez cantar uma música, ministrar uma canção. Eu vou também pedir o pastor Alex para ficar atento também. Hoje nós vamos pregar de 3. Amém? Fica atento aí. Eu não me programei, mas na medida que eu estou aqui, Deus vai me dando uma percepção. E eu quero seguir essa percepção.
Então, hoje eu quero ser muito prático. Nós já fizemos um culto assim, prático, quando nós falamos de louvor e adoração. Momentos de outros nós paramos, louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, depois voltamos, eu ensinei, e assim nós fizemos. Hoje, do mesmo modo, nós vamos falar de oração. Oração, amém? Então, uma vida devocional com a ênfase em oração. E olha que interessante, ainda nessa introdução, a palavra, ela é tão importante, porque dentro da palavra tem a semente. Semente é algo que muitas vezes a gente não vê o potencial dela, mas dentro da semente tem um potencial extraordinário. Todo o potencial de Deus está na semente. Deus colocou na semente, e a semente é a palavra de Deus. Quando a semente cai no seu coração, que é a palavra ministrada, vem ao seu coração, e ela é semeada, você não tem noção do que isso produz na sua vida. Por isso você nunca deveria deixar de receber a palavra. Você nunca deveria negociar o culto de domingo, porque aqui você recebe a palavra, e essa palavra tem poder para te transformar, poder para abrir seus olhos, poder para te dar vida, e vida em abundância. Então você deveria muito valorizar a palavra de Deus, muito. Sabe, a palavra de Deus também ela é comparada à comida, alimento. Alguém já se alimentou hoje aqui? Comeu hoje na sua casa? Ou aqui na lanchonete do Inaiã? Alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Aleluia. Normalmente alguém tem que ficar te falando para você comer. Isso é uma coisa que normalmente não fala pra gente, né? A gente come. Crente então gosta de comer, não é verdade? Fala para parar de comer, né? Pois é. Eu acho que você deveria ter essa disposição também com respeito à palavra. Você deveria levantar no domingo de manhã e falar: hoje eu vou comer. Nossa, eu estou com vontade de comer. Comer o quê? A palavra. Mas não só domingo, de manhã, a hora que você acorda. Você deveria levantar e falar: nossa, qual que é a palavra que o Senhor quer colocar no meu coração hoje? Então isso é algo que você não deveria negligenciar, filho. Você nunca deveria deixar isso de lado, porque a palavra também, a Bíblia fala que ela vem para nos limpar. É como água que nos limpa. Então quando você ouve a palavra, você está sendo limpo nos seus pés. O pé é o que tem contato com o mundo. E quando eu falo da palavra para você, a poeira vai saindo dos seus pés. Seu caminhar vai se tornando puro, justo diante de Deus. Então é por isso que você nunca deveria. Agora eu pergunto: alguém aqui gosta de ficar sem tomar banho? Vou perguntar aqui, vamos ver se alguém tem coragem. Brincadeira. Você já ficou sem escovar os dentes? É bom? Eu já fiquei, por necessidade, por uma situação ou circunstância. Esqueci a escova de dente, eu tive que usar o dedo, escovei o dente dessa maneira. Mas é ruim, dá aquela sensação que você está sujo, né? Dá aquela sensação que está faltando alguma coisa, né? Então, presta atenção. Quando você negligencia a palavra, vai dar a sensação que está faltando alguma coisa em você. Vai dar a sensação que parece que tem que limpar os pés, né? Então, não negligencie a palavra. E a oração? A oração também você nunca deveria negligenciar, porque a oração é a maneira que você relaciona com seu pai. Você já viu gente emburrada? Não para de apontar pro marido aí. Faz isso não. Gente emburrada, quando ela está emburrada, o que ela faz? A tromba cresce, não é verdade? Mas ninguém, não conversa com ninguém. Então se ela está emburrada, ela chegou no ambiente, ela não fala o quê? Bom dia, boa tarde. Ela não fala, ela passa reto. Ela não conversa, não se relaciona. Agora você imagina o tempo inteiro você dentro da casa do seu pai ficar sem conversar com ele. Não é estranho isso? Você não fica assim constrangido? Parece que tem alguma coisa errada aqui nesse ambiente. Do mesmo modo, a oração, filho, quando você não tem esse relacionamento com seu pai, você parece um menino emburrado que não quer conversar. Mas você deveria ter disposição para conversar com seu pai.
Você deveria ter disposição para chegar no seu pai e falar: pai, eu preciso da sua ajuda. Pai, eu preciso disso. Pai, eu sei que o Senhor tem. Eu não tenho, pai, mas o Senhor pode. Eu não posso, pai, mas o Senhor pode. E eu sei que inclusive o Senhor quer. Então, você deveria ter esse coração com seu pai e não negligenciar isso. Oração, então, tem a ver com relacionar-se. E como eu disse, a ênfase hoje é oração. E a vida cristã, bem sucedida, a vida cristã, ela é a história da oração. Porque a sua vida, como homem e mulher de Deus, ela tem a ênfase na oração que Deus respondeu. Vou te dar um exemplo. Um dia eu queria casar. O que eu fiz? Como homem de Deus, fui orar. E Deus começou a me abrir os olhos. Começou a me chamar a atenção para uma moça, Maíra. Eu olhava para aquela irmã. Eu já conhecia há 1 ano, né? E nunca tinha me interessado assim. Ela também não, eu acredito. Apesar que eu sei histórias antigas. Eu acho que eu sou a resposta de oração, da oração dela. Mas eu comecei a olhar, observar, eu queria casar. Eu falei: Senhor, já chegou a hora. Eu orava então, e eu sei que tinha muitas irmãs ali, uma aqui, que eu falava, observava, falava: será? Não sei, não combina. Lá de Goiânia, não combina. Eu fui orar. De repente a gente começou a aproximar. E comecei a gostar de conversar com ela, e ela comigo, eu acredito, né? E a gente foi conversando. Eu falei: mas eu estou gostando agora. Senhor, o que é isso? Aí vem a próxima crise, né? Eu acho que Deus permite essas coisas para você continuar orando. Será que ela é a mulher de Deus para mim? Então eu fui orar de novo. Aí eu fui conversar com os meus pastores, com meus líderes. Falei: olha, estou gostando da irmã. Sabe o que eles foram fazer? Orar também. É um tanto de oração, né? E nós fomos orar para quê? Para descobrir o quê? A vontade de Deus. Para perceber se a gente tinha paz com esse relacionamento. E aí nós começamos a relacionar. Logo eu já entendi: eu quero ficar noivo. Cheguei nela: eu quero ficar noivo. Ela: não, tá cedo demais. Falei: vamos orar então. E a oração foi uns 2 anos, eu acho. Eu falei: eu quero casar. Eu entendi, eu quero casar. Ela: como assim? E ela foi orar. Ela não tinha certeza. Ela foi orar. E assim, ela era daqueles casos que o anjo tem que aparecer e trazer a pena e escrever e falar: é ele. Mas ela recebeu a resposta. Por isso ela teve convicção e fé. E nós casamos. Por isso a história dos homens de Deus é a história das orações respondidas. Porque quando uma oração é respondida, filho, sua fé cresce. Você tem clareza do que Deus quer. Sabe, você avança em paz. Você caminha em paz. Você pode ir naquela direção porque você sabe: Deus está comigo, Ele respondeu. Aleluia. Por isso a oração respondida é a coisa que você deveria desejar enquanto você ora. Mas muitas vezes nós oramos por questões, porque muitas vezes somos religiosos, só oramos por orar. Não deveria fazer isso. Você nunca deveria conversar com alguém por conversar simplesmente. Você deveria se interessar. Você deveria prestar atenção. Você deveria se dispor para então conversar. Sabe, muitas vezes nós ficamos muito mecânicos em casa. Eu muitas vezes tenho que me vigiar. Porque meus filhos chegam em mim e falam: papai, olha que coisa interessante, que não sei o que. Muitas vezes eu não estou nem prestando atenção. Eu falo: meu Deus, o que eu fiz agora? Eu nem prestei atenção na conversa do meu filho comigo. Aí eu volto e falo: meu filho, o que foi que você disse? Me conta de novo. Me fala: não entendi. Me fala de novo. Por quê? Porque muitas vezes nos tornamos mecânicos em relação a Deus também. Porque Deus está falando conosco, mas nós não estamos prestando atenção. Deus está falando conosco, Deus está nos dando a resposta e nós não estamos percebendo. Ele até quer conversar com você, mas você não tem se disposto para conversar com Ele. E conversar aqui é oração. Vocês estão comigo, gente? Então, todos nós deveríamos ter experiências de orações respondidas.
E essas experiências, elas fortalecem então a nossa fé, elas fortalecem a nossa vida cristã. E nós podemos então classificar as orações em 3 níveis diferentes. Quantos níveis? 3 níveis. O primeiro nível é a oração onde Deus é o centro. O segundo nível é a oração onde eu sou o centro. Não fica arrepiado não, tem momentos que você vai orar por você. Terceiro nível é a oração onde o outro é o centro da oração. São as orações de intercessão. E como eu disse, eu quero ser prático hoje. Não quero só ensinar, mas eu quero que você pratique aí na sua cadeira. Quais são as orações onde Deus é o centro? É a oração de ação de graça. O que é uma oração de ações de graça? É o momento que você agradece a Deus. Você tem algo para agradecer hoje? Então, enquanto o pastor Marcos Nogueira ministra aquela canção, te agradeço, você vai agora se levantar. Vamos levantar muito aqui hoje. E você vai agradecer a Deus. Você não vai cantar, você vai agradecer. Você vai orar e falar: Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pela minha esposa, te agradeço pelos meus filhos, te agradeço pelo ar que eu estou respirando agora, porque se o Senhor tirar ele, eu não fico aqui. Te agradeço pela provisão que o Senhor tem para minha casa. Queria que você fizesse ações de graças ao Senhor agora. Não é para você cantar, só o pastor vai cantar aqui. Você vai orar, você vai falar. Você vai falar assim: Senhor, eu te agradeço. Agradece pelas coisas que já aconteceram na sua vida. Agradece pelos pais. Agradece pelos filhos. Agradece pelos irmãos. Agradece pela igreja que você está aqui hoje. Agradece ao Senhor. Agradece pela proteção que o Senhor te deu essa semana, pelo livramento que o Senhor já te deu na semana que passou. Agora eu vou te desafiar a ser mais ousado. Agradece ao Senhor pelo que Ele vai fazer. Assim como o Senhor Jesus disse, antes de multiplicar os pães, Ele orou e falou: Senhor, graças eu te dou. Jesus já sabia que os pães seriam multiplicados. Então agradece ao Senhor pela porta que se abriu, que já se abriu. Você não está vendo, você nem entrou por ela ainda, mas já agradece. Senhor, eu agradeço pela provisão que o Senhor já enviou. Eu agradeço pela resposta que o Senhor já trouxe. Eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço. Aleluia. Ainda de pé. Tem uma outra oração. Que oração é falar. E falar, você pode falar pausadamente. Você pode falar cantando. Você pode falar poeticamente. Tem várias maneiras de falar, mas oração é falar. A outra oração que agora nós vamos fazer é cantando. Cantando. Nós vamos cantar uma música ao Senhor. Então, o primeiro tipo de oração é o Senhor como centro. Como centro, nós fazemos ações de graças a Ele. Ele como centro, nós louvamos a Ele. Vamos louvar juntos ao Senhor? Espírito, e em verdade te adoramos, em Espírito, e em verdade te adoramos, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Agora te adorar. Adora ao Senhor. Adoração é o terceiro tipo de oração, onde o Senhor é o centro. Jesus, meu prazer é te
meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. nos entregamos a Ti. Te adoramos, Deus. Feche os seus olhos, abra o seu coração, derrame a sua alma Te adoramos, te na adoramos. presença do Senhor. Meu amado Deus, Tu és santo, 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 Santo. Santo, esquece quem está ao seu lado agora. Santo. Esquece. Agora é você, o Senhor. O Senhor é o centro. O Senhor é o centro. Adore a Ele. Adore o Espírito. E em verdade, como o Senhor é precioso. Tu és tão belo. E nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, A beleza toda tua santidade. Te adoramos, Bendito é o Senhor. te adoramos. Perceba a presença do Senhor. Enquanto você adore, perceba a presença do Senhor. O Senhor está aqui, filho. O Senhor está aqui. Eu não tenho pressa. Não tenha pressa. Deixa Ele te envolver nessa manhã. Filho amado, filho querido, Digno de louvor, oh Espírito Santo. digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Ele é santo, santo. Nós exaltamos tua santidade. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Aleluia. Ainda de pé. Sabe, esse é o primeiro tipo de oração, onde o Senhor é o centro. Essa oração sempre vai nos levar para esse caminho da adoração. Mas tem outro tipo de oração, aonde nós somos o centro. Em que sentido, pastor? No sentido em que nós vamos pedir ao Senhor pelas nossas necessidades. Então o centro da oração são as nossas necessidades. Talvez pode ser também você se consagrar, se entregar. Petição, consagração e entrega. Então esse é o momento que eu quero te desafiar também a orar por você. Você vai orar se entregando. Senhor, eu me entrego a Ti. Entrega a minha casa nas Tuas mãos. Só se abrir seus lábios. Entrega a minha vida, meu futuro.
meus sonhos diante do Senhor, os projetos que têm vindo ao meu coração, eu entrego ao Senhor agora. Eu entrego, Senhor, as decisões que eu preciso tomar. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Pai. Pai, se o Senhor não fizer, eu não posso fazer nada. Se o Senhor não agir, eu não posso agir. O que eu posso fazer de mim mesmo? Nada. Eu dependo do Senhor. Por isso eu apresento ao Senhor as minhas necessidades financeiras. Eu apresento ao Senhor as minhas necessidades ministeriais. Eu apresento ao Senhor as minhas necessidades agora. Seja claro com o Senhor, irmão. Fala para Ele da sua necessidade. Talvez a necessidade de um milagre. Milagres são coisas que homem algum pode fazer, mas Deus pode. Então fala para Ele: Pai, faz um milagre nessa área na minha vida. Reconheça o Senhor. Reconheça que só Ele pode fazer. Reconheça que só Ele pode fazer. Reconheça. Ele tem cuidado de vós, diz a palavra. Ele pode responder agora a sua pergunta. Talvez você tenha perguntado para Ele a direção, o que fazer. Ele te responde, Ele não te deixa enganado. Não, Ele fala com você. Seu Pai, Ele te conduz pelos caminhos de vida eterna. Senhor, nós nos entregamos ao Senhor como igreja. Senhor, nós oramos por nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da praga. Livra-nos da enfermidade. Ó Senhor, guarda os nossos filhos. Guarda os nossos filhos. Livra-os do mal, Senhor. Guarda os casais da nossa igreja. Guarda os nossos casamentos, Senhor. Guarda-nos, ó Pai. Livra-nos do mal e do maligno. Por fim, eu vou pedir para o pastor Alex fazer essa oração. É a oração de intercessão. Você vai interceder. Você vai interceder para alguém, de preferência quem está perto de você agora. Você tem motivo de intercessão, talvez por pessoas que estão próximas de você agora, talvez por pessoas que você tem orado no Brasil ou aqui, por colegas. Intercessão para salvação na vida deles, ou intercessão igual nós fizemos agora há pouco, pela vida do Mateus, que está no hospital. Intercessão é você se colocar no lugar de outro e orar por ele, para o Senhor livrá-lo, abençoá-lo, responder. Então, feche os seus olhos agora. O pastor Alex vai conduzir esse momento. Aleluia. Abraão experimentou viver pela fé. Antes da lei, ele obedeceu. Antes de ver, ele confiou. Sem saber, ele esperou no Senhor. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Deus que tudo pode. Ó Pai, em nome de Jesus, retira toda alma teimosa. O Senhor enche a nossa mente da verdade do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço agora em nome de Jesus que possamos viver, Pai querido, aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus, a vitória e a alegria do nosso Senhor e Salvador, que habita em nós. O Senhor nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Pois coloque então, Pai, essa alma teimosa debaixo do governo do Teu Espírito. Dá-nos sabedoria para que a nossa mente peça, deseje, espere nas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Repete comigo: nós como igreja confessamos que confiamos
que esperamos somente em Ti, Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. No nome dEle nós oramos. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Pode se assentar. Sabe, o Senhor Jesus é Deus, irmãos. Você sabe disso? O Senhor Jesus é Deus. E Ele sendo Deus, Ele começou a contar umas histórias para nós de oração. É como se Deus estivesse fazendo um apelo aqui hoje. Em outras palavras, Ele estivesse dizendo: fala comigo, ora, peça a mim. Olha que interessante, Ele foi e contou duas parábolas. Está lá em Lucas capítulo 11, verso 5, a primeira parábola. E que eu vejo o Senhor Jesus querendo nos motivar a orar. Sabe, eu tenho certeza que você tem muitos motivos de oração. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você quer realizar nessa vida. Eu tenho certeza que você tem muitas necessidades que você quer alcançar, o suprimento delas em Deus. Eu tenho certeza também que você se sente limitado. Eu também me sinto, onde só o Senhor pode fazer. E o que é mais interessante é que muitas vezes nós ficamos numa posição de querer fazer o seguinte: convencer a Deus para Ele atender a nossa necessidade. Mas na verdade a palavra está querendo mostrar para nós o seguinte: é Deus querendo te convencer de pedir para Ele a sua necessidade. E olha aqui o que diz o texto lá em Lucas 11, no verso 5. Lucas 11, 5. Abra sua Bíblia, Lucas 11, 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Próximo versículo. Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: não me importunes, pois a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Verso 8. Digo-vos que, se não se levantar por conta da amizade, ele vai se levantar todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo que tiver necessidade. Preste atenção nessa parábola. Quem contou foi o Senhor Jesus. Jesus, certa vez, ele disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado o quê? Amigos. Ele está falando aqui, ó, que se você chegar na casa do amigo, batendo na porta, e lhe pedir pão. Por quê? E que horas que é isso? Ah, não sei você. Se você dorme às 10, 9h30, 10, que não é o meu caso, eu estou dormindo normalmente tarde nesse mês de julho, acho que é por conta das férias dos meus filhos, mas normalmente eu gosto de dormir às 9h30, 10, quando tem como. Mas se você dormiu às 10, e naquela época o povo dormia às 7, 8 da noite, 9 no máximo, sol se pôs, reunia a família e iam descansar. Meia-noite é o horário do sono mais interessante, profundo ali, nesse momento. E nesse horário, vier um amigo, um vizinho seu e bater na porta, e te importunar, e dizer: amigo, me presta aí 3 pães, chegou de viagem alguém agora, eu não tenho nada em casa. Essa é a ilustração que o Senhor está fazendo aqui. E esse amigo aqui, na verdade, é Ele, aquele que deu a vida dele. Será que Ele não vai levantar da cama para nos dar 3 pães? Aquele que entregou-se, morreu por mim e por você. Será que Ele não vai atender o pedido dos 3 pães? Aí agora Ele vai aprofundar um pouco mais na parábola para te motivar a orar. Mas vamos supor que esse fala: não vou me levantar, meus filhos já estão deitados, a porta já está fechada, amanhã você volta. E o amigo está na porta ainda, continuando a fazer o quê? Batendo: me ajuda, abre,
Pega para mim 3 pães. Eu te pergunto, Jesus disse, será que esse não vai receber a sua resposta de oração ou de pedido? Com certeza vai. Se não for pela amizade, vai ser pela importunação. Só que o contexto aqui é Jesus estimulando eu e você a o quê? Orar. Então, o que eu quero te estimular hoje, filho, é orar. Porque a vida do homem e da mulher de Deus é a oração respondida. Qual a oração que Deus respondeu por você? Qual que ele não respondeu ainda? Naquele não respondeu, eu te peço, continue batendo, continue buscando, continue pedindo, porque ele vai responder. E porque também ele não é o amigo que vai responder pela importunação, ele é o amigo que já morreu por você, que deu a vida por você e vai te responder nas suas necessidades. Próxima parábola que ele conta, na verdade, essa parábola ainda, né? No verso 9. Por isso vos digo. Olha Jesus, irmãos, fazendo um apelo aqui. Imagina que está no final do culto da pregação dele, então vai fazer um apelo agora. Por isso eu te digo, se você crê, tem fé, vem à frente. Quem já pediu uma vez? Aí ele vai falar de novo. Quem já pediu 2 vezes, vem aqui à frente agora. E o que ele fala para esse que pediu 2 vezes? Continue batendo, continue pedindo, continue perseverando na oração. Por quê? Enquanto você ora, ele vai responder. Mas não desista. Em outras palavras, ele está dizendo aqui o seguinte: olha só, pedi e dar-se-vos-á. Nesse ponto aqui, alguns começam a perguntar: mas Deus não sabe tudo, pastor? Eu te pergunto, Deus não sabe tudo? Ele sabe o que você precisa? Sabe. Mas Ele quer que você faça o quê? Peça. Porque quem pede é humilde. Quem pede reconhece que depende de Deus. Quem pede se coloca na posição de humildade. Nós podemos fazer milagre? Não. Eu e você, de nós mesmos, não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer, diz as Escrituras. Então, quando você se coloca na posição de quem pede, você está se humilhando e falando: Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, então eu peço. Mas ainda não respondeu. Então ele continua te dizendo: pedi e dá-se-vos-á. Buscar já é um nível mais intenso. Veja, eu creio que o Senhor também quer provar o nosso coração. Provar para quê? Para que Ele veja? Não, para que você veja o nível de intensidade que você quer alguma coisa. Eu lembro, meu pai, uma vez eu pedi para ele um carro de controle remoto. Acho que eu tinha 8 anos de idade. Um carrinho de controle remoto que naquela época, há poucos anos atrás, era uma coisa extraordinária. Uma criança ganhar aquilo era assim uma bênção para uma criança muito grande. E eu lembro que eu pedi. Aí eu fui na casa dos meus primos e eu vi meus primos. Eu falei: pai, mas eu quero um igual também, pai. Eu quero um, pai. E depois foi chegando aí aquela época do Natal, que os pais dão presente para os filhos. Eu escrevi lá. Minha mãe tinha a prática de colocar uma árvore e deixar os pedidos. Eu escrevi lá o meu pedido: eu quero um carro de controle remoto. Depois disso, eu lembro que era a véspera do Natal. Meu pai estava no quarto dele, dormindo. Eu cheguei no quarto e não sei por que eu olhei debaixo da cama. No que eu olhei debaixo da cama, o carrinho estava lá, a caixa. Eu falei: eu ganhei. Aí eu: pai, o que é isso aqui? Nada não, menino. Eu lembro que eu pedi, até receber. Do mesmo modo, o Senhor Jesus está dizendo para você e para mim que peça, insiste, busca, mais uma vez, bata, até abrir a porta, até a porta abrir. No ano das portas abertas, bata, até a porta abrir.
Talvez a sua porta é migratória. Bata em nome de Jesus. Ah, mas não tem jeito. Tem sim. Você não entendeu, é milagre. Milagre é uma coisa que não tem jeito mesmo, naturalmente dizendo. Mas para Deus tudo é possível, que crê. Sabe, tem uma passagem. Como é que eu estou de tempo aí, gente? Meu Deus. Tem uma passagem que o Senhor Jesus estava andando, e aí um cego ouviu ele passar. E aí ele começou a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava, gritava, gritava. E trouxeram o cego até ele. Sabe o que é interessante? Na hora que o cego chegou perto dele, Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Eu pergunto para você, o cara é cego. Ele chegou até Jesus, clamando, 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 gritando, importunando, batendo. Quando ele chega perto de Jesus, você acha que Jesus não sabe o que ele quer? O que esse cego quer? Alguém desconfia o que o cego quer? Quer um carro, Senhor. Quer uma esposa, Senhor. Será que é isso que o cego quer? Não, o que ele mais queria? Ver. Ver. Sabe, esse é um problema de gente que não sabe orar. Está passando uma necessidade e está pedindo coisas que não estão dentro do coração ainda. E às vezes nem pedem, né? Ficam lá orgulhosos, vendo Jesus passar, e não pede, e não pede. Hoje é dia de você pedir. Não deu certo ainda? Mas vai dar. Então busca. Ainda não foi? Então bata na porta. Eu não sei se vocês perceberam, são 3 tipos de oração. A última é mais intensa. Talvez você está aqui hoje na oração mais intensa. Talvez você está na fase do buscar. Talvez você só está pedindo para ver se é isso mesmo. Eu não sei qual momento você está vivendo, mas a minha recomendação para você é a mesma da parábola. Peça, busque, bata até encontrar. Persevere na oração. É interessante, lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 7, olha o que diz o texto. Nesse momento Davi havia pecado, e Deus fala isso para Davi: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor, e em teus braços as coloquei, e também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isto fora pouco, Davi, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Davi, você só pecou porque você não orou pedindo. Porque no dia que você quis fazer, você foi lá e realizou um pecado, adulterando com uma mulher. Mas se você tivesse me pedido, eu teria te respondido e te acrescentado tais e tais coisas. Aqui tem uma chave espiritual. Se você tiver ouvidos para ouvir, você vai entender. Você só peca porque você não ora. Você só tem ações pecaminosas, muitas vezes, porque você não aprendeu a pedir ainda para o seu pai. E aqui, Davi já tinha muita coisa, irmãos. Muita coisa. E Deus está falando o que para ele? Você já tem muita coisa, Davi. Eu não vou te dar não. É isso? Não, não. Ele está dizendo o seguinte: olha, Davi, eu não te dei isso. Não te dei o reino, não te dei Judá, Israel, eu não te dei a casa do teu Senhor, eu não te dei todas essas coisas, eu não te livrei dos teus inimigos, Davi. Será que se você não tivesse me pedido, eu não te daria mais e mais e mais coisas? Eu não sei se você percebe, hoje é dia de pedir.
Hoje é dia de você abrir os seus lábios e pedir a Deus. Na verdade é o seu Pai. E aí você tem que aprender então a seguir a lógica do céu. Qual que é a lógica do céu? Tem duas lógicas na Bíblia. Uma complementa a outra. Uma afirma a outra. A primeira está em Romanos 8,32. Olha o que diz o texto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Todas as coisas. Qual que é a lógica aqui? Se Deus te deu o filho dele enquanto você era pecador, quanto mais agora que você é filho, ele não vai te abençoar? O que é um carro comparado com um filho? O que é uma casa comparado com um filho? Jesus. Essas são coisas menores, mas talvez está precisando de uma cura. O que é uma cura comparada com o que Jesus fez na cruz? São coisas intermediárias. Talvez a restauração do casamento. O que é uma restauração de um casamento para Deus fazer comparado com o que Ele já te deu em Cristo Jesus? Então, se Ele já deu o mais importante, as coisas pequenas, filho, pode pedir que Ele vai dar também. Essa é a lógica do céu. O segundo texto que afirma essa lógica do céu é o texto de Mateus, capítulo 7, verso 9. Olha o que diz aqui o texto. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Alguém que, seu filho falou, estou com fome, pai, eu quero um peixe assado. Você chegou e deu uma cobra para ele, viva, para ele segurar. Alguém? Não. Ou, seu filho está com fome, você vai lá, ao invés de dar um pão para ele, você fala, filho, come aqui a pedra, ó. Alguém fez isso? Se vós que sois maus, a lógica do céu, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará. Eita, eu não sei se você percebe, mas o apelo de Jesus aqui para nós é: ore, peça, que Ele vai dar. Ore, continue pedindo, que Ele vai responder. Ore, bata na porta, que Ele vai abrir. Há uma insistência do Senhor em nos estimular a orar. E deveria haver uma insistência no seu coração em continuar orando diariamente. Para encerrar, aleluia, vou até tomar água. Dos meios de oração que nós temos, existe uma que você tem que aprender a fazer. Essa é a oração de confissão, é a oração da fé. Eu criei, por isto falei. Você crê? Então você fala. Olha que interessante. Quando nós cremos com o coração, a resposta é o quê? Abrir a boca e falar. Mas muitas vezes nós confessamos o quê? A derrota. Está demorando demais, não aguento mais esperar. Mas hoje eu estou aqui para te estimular. Permaneça orando, permaneça pedindo, até a resposta vir. Talvez está demorando. Nós não sabemos o que tem entre aqui onde nós estamos até o trono de Deus. Nós não sabemos. Nós sabemos que tem um mundo espiritual. A Bíblia fala que Daniel orou por muito tempo até a resposta vir. Mas desde o primeiro dia, o Senhor já tinha ouvido a oração dele e já havia enviado a resposta, mas demorou um tempo para chegar. Do mesmo modo, eu e você, quando oramos, Deus já enviou a resposta. A resposta já está vindo, ou até mesmo já veio. O que agora precisa é você aprender a enxergar a resposta. Por isso é importante você aprender a confessar. Fazer uma oração de confissão. O que é uma oração de confissão? É crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Então quando eu creio, eu falo, eu confesso. Por exemplo, você crê em Jesus? Sim?
Como você faria uma confissão de fé agora? Uma oração de confissão de fé? Estou sendo bem prático com você hoje aqui. Como seria? Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Eu creio que Ele me salvou naquela cruz. Eu creio que eu fui perdoado. Eu creio que eu sou sarado hoje. Eu creio. Isso é uma confissão de fé. Isso é uma oração. Você deveria aprender a fazer essas orações diariamente. Sempre antes de um milagre, na Bíblia, normalmente você vai ver uma oração dessa. Principalmente o Senhor Jesus. Antes do cego ter os olhos abertos, o que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Antes de ressuscitar o morto, o que Jesus falou? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele fez uma oração, não sei se você percebeu, mas essa é uma confissão de fé, que é uma oração. Antes de agir, aprenda a falar da parte de Deus. Antes de fazer um negócio, aprenda a orar da parte de Deus. Então você vai fazer um negócio, o que você vai falar? Você vai orar, você vai declarar, vai confessar. Eu sou abençoado. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará. O Senhor me livra do mal. Porque pode ser que o Senhor vai te livrar ali, daquele negócio também. Você entende? Você tem que aprender a confessar. Você está vendo o seu filho indo por um caminho torto, um caminho errado, não respondendo da maneira correta? Qual é a sua oração de fé? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você percebe que você tem que começar a orar, então, abrir seus lábios e falar da parte de Deus. Essa é a oração de fé, a oração de confissão, que inclusive, eu não sei se você sabe, é a oração que faz milagres extraordinários. Tiago, capítulo 5, verso 17. E outra passagem, para deixar aberto aí também, 1 Reis 17, 1. Olha o que Tiago diz. Elias era homem semelhante a nós. Semelhante a quem, irmãos? Eu e você. Elias orou, fogo caiu do céu. Elias orou e coisas extraordinárias aconteceram. Mas tem uma oração de Elias que ele está chamando de fervorosa. Olha só. Sujeita aos mesmos sentimentos. E orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, Elias era como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Elias ficou deprimido, Elias ficou frustrado, mas ele orou, e aconteceu, a resposta veio. E olha só, 1 Reis 17, 1. Vamos ver como foi a oração de Elias. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a face cujo estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Espera lá, Elias fez oração aqui? Oração de petição? Senhor, não deixa chover não, foi isso? Não, ele fez uma confissão de fé. Tiago chama isso de oração fervorosa. Qual é a oração mais fervorosa que você deveria fazer? A confissão de fé. Sabe o que muitas vezes nós pensamos que é uma oração fervorosa? Chorar. Chorar. Clamar. Gritar. Mas Elias está gritando? Está chorando? Qual que é a oração fervorosa? É aquela que você crê e fala. Crê nas promessas e as confessa. Crê no que foi feito, recebe e confessa. É assim a oração fervorosa. A maior de todas as bênçãos, qual é? Salvação. Romanos nos fala como que nós somos salvos. Crendo com o coração e confessando. A oração mais fervorosa é aquela que você crê e confessa.
que é a mesma pela qual você foi salvo, crendo no Senhor Jesus e confessando. Do mesmo modo, a oração mais fervorosa que você pode fazer hoje é crer e confessar no que Deus já te disse, por meio da sua palavra, por meio das suas promessas. Então vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração fervorosa agora. Puder apagar as luzes? Queria que você tivesse ousadia nesse momento, para falar da parte de Deus, para orar de acordo com a palavra de Deus. Se o Senhor já fez, se o Senhor já falou, se o Senhor já disse, se o Senhor já enviou, se o Senhor já manifestou, o que está faltando na nossa parte então? Fala assim comigo: receber. O que é oração? Oração é um coração aberto e mãos estendidas para receber o milagre de Deus. Isso é oração. Deus já fez tudo. Qual que é a nossa parte dessa história? Receber. Como que você recebe? Crendo e falando. Crendo e falando. Qual é a oração mais fervorosa? É a que eu creio e falo: a minha casa é abençoada, porque o Senhor Jesus já abençoou através da cruz. Eu prospero nessa terra, porque o Senhor Jesus já me abençoou através da cruz. Eu ando livre do mal e do maligno, porque o Senhor Jesus já me livrou do mal e do maligno. Aonde eu ponho as minhas mãos, prospera, porque eu já fui abençoado. Meu corpo agora tem saúde, vigor e força, porque na cruz o Senhor levou a minha enfermidade, a minha maldição e a minha doença. Por isso eu creio agora que eu sou curado. Sou curado pela fé no Filho de Deus, que me amou. Ele me amou. Oh, eu sou amado de Deus. Sim, eu sou um filho amado de Deus. E Ele já provou o seu amor na cruz. Na cruz. Faça agora uma oração fervorosa. Faça a sua oração fervorosa. Talvez a sua oração fervorosa é pelo seu filho. Fala da parte de Deus. Ore da parte de Deus. Tudo aquilo que ligares será ligado, tudo aquilo que desligares será desligado. O interruptor aqui então é a sua boca, e o fio que leva energia é a fé que está no seu coração. Fale agora. Fale, fale, fale em fé, fale em ousadia, de forma fervorosa. Fale diante das circunstâncias. Não aceite o que o diabo quer te mostrar, filho. Não aceite o que as circunstâncias querem mostrar para você. Fique com a palavra, fique com a promessa. Fique agora em nome de Jesus. Jesus virá como chuva e descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu
E se pedirmos, Jesus virá como chuva e descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Estenda a sua mão. Abra as comportas do céu. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que na cruz o Senhor morreu pelos meus pecados, não só pelos meus pecados, mas pela minha maldição, por minhas enfermidades. E hoje eu sou perdoado, eu sou abençoado, eu sou sarado e curado, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os meus irmãos hoje, eu abençoo a semana deles, eu declaro que eles prosperam diante do Senhor, como filhos amados prosperam diante do Senhor. Sim, Senhor, eles têm perseverança na oração, eles perseveram em pedir e em depender do Senhor, eles perseveram em ter um coração humilde para onde a graça do Senhor flui. O Senhor atinge eles com graça, porque nós não merecemos, e por isso mesmo o Senhor nos abençoa, porque nós não merecemos. Por isso eu declaro sobre eles, Pai, que eles são muito abençoados. Eles são muito abençoados nos negócios que eles têm para fazer essa semana. São abençoados na família, na casa deles. Eu chamo a existência agora, pela fé, casamentos restaurados nesse lugar, vidas restauradas nesse lugar. Essa semana sinais dessas coisas vão acontecer, e a fé vai aumentar no coração deles. Pai, eu peço ao Senhor hoje também que a oração que eles fizeram aqui seja respondida essa semana, seja respondida com sinais, com maravilhas e prodígios, e que a fé deles cresça, Senhor, que a fé deles sejam, Pai, grandes nesses dias. Pai, eu os abençoo na autoridade de Cristo. Você tem uma semana de vitórias, é abençoada em nome de Jesus. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos e nós estamos encerrados. Glória a Deus.